Uma das comissárias é acordada de seu sono, saltando e tremendo, coberta de suor. Esta não é a primeira vez que ela tem esse pesadelo. Durante toda a semana, ela vem tendo esses sonhos sombrios que invadem sua mente, tornando-se cada vez mais vívidos. As vozes de gritos e soluços se destacam para ela, parecendo tão reais, e as imagens estão gravadas em sua memória. Uma em particular, a imagem de presentes de Natal afundando em uma água escura. A escuridão era intensa na noite de 29 de dezembro de 1972. Perto da meia-noite, Robert McKees, de 43 anos, saiu em seu barco a motor com seu amigo Ray Dixon. Eles costumavam explorar os Everglades da Flórida tarde da noite, o momento perfeito para caçar sapos nas águas rasas. Eles estavam cercados pelos sons do nada, além de sapos e grilos e do ocasional movimento na água do crocodilo passando. A única fonte de luz era a lanterna de Robert, que iluminava o caminho enquanto o barco navegava pelas passagens estreitas. Felizmente, a dupla conhecia muito bem a área e se sentia confortável navegando pelas regiões pantanosas no escuro. Para alguns, este pode ser um lugar bastante assustador para se estar tarde da noite, mas para Robert e Ray era a fuga deles, um lugar de paz e relaxamento, um lugar para caçar e estar em harmonia com a natureza. Uma vez que chegaram longe o suficiente nos Everglades, Robert desligou seu barco e os dois ficaram em silêncio. Robert mirou sua lanterna sobre as áreas com grama, na esperança de capturar o reflexo do olho de um sapo, quando de repente a escuridão total dos Everglades foi brevemente iluminada por uma luz laranja brilhante a cerca de 8 quilômetros de distância de onde a dupla estava. Curiosos para descobrir o que havia causado o repentino flash de luz, Robert ligou o barco e começou a seguir em direção da estranha claridade. Foi quando começaram a ouvir sons que não conseguiram distinguir o que era inicialmente. Era apenas um murmúrio crescente à medida que avançavam para a escuridão dos pântanos, mas quanto mais se aproximavam, mais claro ficava. Eram gritos, gemidos e choros de dezenas de pessoas, mas misturados com esses gritos de dor surgiram cantos, o som de canções natalinas sendo levadas pela brisa suave da noite. Na escuridão da noite, eles chegaram ao local de onde Robert acreditava que a luz havia vindo. Os barulhos agora eram quase ensurdecedores, mas ainda assim não conseguiam identificar de onde estavam vindo. A lanterna de Robert não era páreo para a vasta escuridão à frente. Ele começou a vasculhar a área, e foi quando começou a notar partes de corpos emaranhados entre os pedaços de metal retorcidos. Em estado de choque, sem saber o que estavam testemunhando, Robert avistou uma das pessoas que gritava por socorro. Um homem ainda preso em seu assento. Suas roupas queimaram quase por completo. O que restava delas estava grudado em sua pele derretida, afundando na lama sob o peso do assento em suas costas. Vendo a lanterna de Robert, ele implorou por ajuda. Eles pularam na água e o içaram para o barco. Foi nesse momento que as pessoas, todas espalhadas pelos cantos escuros do pântano, perceberam que havia alguém ali e começaram a gritar para Robert e Ray resgatá-las. A dupla começou a colocar o máximo de pessoas que podiam em seu pequeno barco. Enquanto ele estava içando as pessoas, Robert teve uma sensação de queimação em sua pele. Neste ponto, ele percebeu que era combustível de avião. Apesar das queimaduras que estava sentindo, eles continuaram a resgatar o máximo de pessoas que podiam. Em 30 minutos, a guarda costeira chegou e Robert e Ray continuaram durante toda a noite ajudando na operação de resgate. No total, eles ajudaram a salvar a vida de 77 pessoas naquela noite. Infelizmente, 99 não sobreviveram. Contudo, para pelo menos 2 pessoas daquele avião, a história não acabou ali, pois de acordo com muitas testemunhas, os 2 homens no centro dessa catástrofe retornaram.
O acidente ocorreu com o avião Lockheed TriStar, da Eastern Airlines, que decolou no aeroporto JFK às 9h20 daquela noite, transportando 163 passageiros e 13 membros da tripulação com destino ao Aeroporto Internacional de Miami. O voo foi relativamente tranquilo durante a maior parte da viagem. Um passageiro até começou a escrever uma carta a bordo elogiando o serviço da companhia aérea. Dentro da cabine de comando estava o piloto Bob Loft, um veterano respeitado da empresa, o primeiro oficial, Bert Stock, e o engenheiro de voo Don Repo. Ângelo Donadio, um funcionário da Eastern Airlines, também estava na cabine, apenas pegando uma carona para Miami naquela noite. Às 11h32, o voo iniciou sua aproximação de rotina para o Aeroporto Internacional de Miami. Mas houve um pequeno problema. Após baixar o trem de pouso, Stock percebeu que o indicador não acendeu. Esse pequeno indicador luminoso era usado para informar a tripulação que o trem de pouso estava travado na posição e que era seguro prosseguir. Embora a tripulação presumisse que a causa do problema fosse a luz em si, ao invés do trem de pouso, eles precisavam confirmar isso antes de continuar com a descida. Tentaram várias vezes recolher o trem de pouso, mas ainda assim, sem sorte, as luzes não acendiam. O controle de tráfego aéreo instruiu Bob Loft a sobrevoar os Everglades, circulando até resolverem o problema. Momento em que Miami Internacional encontraria uma pista disponível para eles. Uma vez em posição, o capitão Loft colocou o avião no piloto automático para poder ajudar o engenheiro a resolver o problema. Frustrados com a pequena falha técnica, eles começaram a mexer na luz, a retirando e a inserindo na tentativa de fazê-la acender. Obviamente não acreditando com o fato de um problema técnico tão pequeno estar os impedindo de levar os passageiros ao destino. Esses passageiros e a maioria da equipe de voo não tinham ideia de que algo estava errado. Não é incomum um avião circular o aeroporto por um tempo, se não tivesse uma pista disponível. Aceitando que o indicador não iria acender, o capitão Loft percebeu que precisariam encontrar outra maneira de verificar se o trem de pouso dianteiro realmente havia sido acionado. Essa responsabilidade recaiu sobre Don Repo, que entraria no que é frequentemente chamado de buraco do inferno, uma pequena seção escura localizada abaixo da cabine do avião. Uma vez no buraco, há um pequeno orifício circular por onde Don Repo poderia olhar e, com sorte, obter uma visão clara do trem de pouso. No entanto, o simples ato de pedir a Don Repo para descer até lá levaria ao desastre que estava prestes a acontecer. Acredita-se que quando o capitão Loft se virou para falar com Repo, ele tocou levemente no manche do avião, desengatando o piloto automático e fazendo com que o avião iniciasse uma descida extremamente gradual. A tripulação estava focada na situação da luz, e a mudança na altitude era tão pequena que não podia ser sentida. O que piorou muito as coisas foi que essa noite trágica acima dos Everglades na Flórida ocorreu em uma noite sem lua, cerca de 2.000 pés abaixo do avião, onde a visão da tripulação era de total escuridão. Eles não tinham ideia de que estavam despencando lentamente em direção ao fim trágico, enquanto um alarme soou para indicar que haviam ultrapassado a altitude pretendida. Mas a tripulação estava tão concentrada com Repo no buraco do inferno que supostamente o alarme naquele momento era um bip baixo e inconsistente, facilmente ignorado diante do barulho das conversas da tripulação. Repo entrou no buraco e teria conseguido olhar pelo olho mágico bem a tempo de ver o avião se chocando contra os pântanos dos Everglades. Ninguém a bordo teria percebido que estavam prestes a colidir até aqueles segundos finais. As últimas palavras gravadas da tripulação foram: "Torre, é Loft, ainda estamos a 2.000 pés, certo? O que está acontecendo aqui?" O fato de haver algum sobrevivente foi um milagre, resultado de vários fatores. A descida lenta do avião fez com que ele quase deslizasse ao longo dos Everglades, em vez de mergulhar direto com o nariz no chão e explodindo.
O avião se partiu instantaneamente, lançando passageiros em todas as direções. Alguns foram salvos antes de sangrar até a morte, pois estavam cobertos de tanta lama que estancou o sangramento de suas feridas. No entanto, isso causou infecções graves que exigiram tratamento sério posteriormente. Membros da tripulação que sobreviveram fizeram o possível para ajudar os passageiros, mesmo estando gravemente feridos, e até sugeriram cantar canções de Natal para manter o ânimo e atrair qualquer pessoa próxima que pudessem ajudá-los, o que deu certo. Da tripulação da cabine, Stock Still morreu instantaneamente no impacto, e o capitão Loft faleceu antes que a equipe de resgate pudesse levá-lo para o hospital. Don Ripple chegou ao hospital, mas sucumbiu aos ferimentos enquanto estava lá. Notavelmente, o único sobrevivente entre os membros da cabine era Donado, que tinha entrado no buraco do inferno com Ripple no momento do acidente. Uma lâmpada com defeito e o leve toque da perna tinham causado a morte de quase 100 pessoas, deixando muitas outras feridas e traumatizadas. Agora vamos voltar àquela mulher do início, acordada em sua cama em Nova York por sonhos terríveis noite após noite. Ela era comissária de bordo da Eastern Airlines. Todas as noites no início de dezembro, ela estava sendo atormentada por esses sonhos horríveis. Como já mencionado, eles estavam cheios de gritos de dor, vozes invisíveis, e ela continuava vendo imagens de presentes de Natal flutuando em um mar negro. Mas à medida que seus sonhos se tornavam mais vívidos, mais detalhes começavam a surgir. A consistência dos sonhos a levou a acreditar que não eram apenas pesadelos comuns. Ela começou a ficar convencida de que um avião L-1011 ia se acidentar em algum lugar perto de Miami próximo ao Natal. Ela contou a vários colegas sobre isso, mas obviamente ninguém em uma posição superior levou isso muito a sério. Apenas um dia antes do acidente, um aviso foi enviado a toda a tripulação informando que havia algumas vagas disponíveis para o voo 401 de JFK para o Aeroporto Internacional de Miami em 29 de dezembro. Ao ler isso, um arrepio percorreu sua espinha. Ela não tinha como saber se era esse o voo de seus sonhos, mas algo lhe disse para não arriscar. Ela não foi trabalhar naquela noite, e outra comissária de bordo para quem ela havia contado sobre os seus sonhos também recusou, aparentemente salvando a vida de ambas. Por algum tempo, o Lockheed L-1011 era uma nave de ponta e cara. Devido à natureza do acidente, grandes seções do avião foram recuperadas intactas e, surpreendentemente, com apenas danos leves. Se diz que, devido ao fato do acidente não ter sido causado por grandes falhas na própria aeronave, as partes recuperadas seriam usadas na construção de sua frota de aviões. Nos meses seguintes, no verão de 1973, a Eastern Airlines estava tentando deixar para trás o que na época era um dos maiores desastres aéreos da história. Certo dia, o vice-presidente da empresa tinha uma reunião na Flórida. Ele então embarcou em um avião Lockheed TriStar, de JFK, ocupando seu assento na cabine de primeira classe. Ele se acomodou e estava prestes a pegar uma revista, quando um homem vestido com uniforme de piloto perguntou se o assento ao lado dele estava livre. O vice-presidente sugeriu e indicou ao piloto para ocupar o assento, presumindo que ele fosse um piloto da companhia aérea, aproveitando o privilégio de poder embarcar em qualquer voo com assentos disponíveis. Talvez ele também tivesse uma reunião na sede da Eastern Airlines na Flórida. Enquanto o avião lentamente se enchia de passageiros, o vice-presidente não conseguia se livrar do sentimento de medo que conhecia o piloto. Mas isso obviamente não seria incomum. Mas o piloto parecia estar fixado em algo do lado de fora da janela, mal olhando para o vice-presidente. Quando o assunto do trágico acidente do voo do ano anterior foi mencionado, o piloto se afastou da janela e olhou diretamente para o vice-presidente. E foi nesse momento que algo o chocou. O rosto do piloto ficou branco e sangue começou a escorrer de sua cabeça.
Assustado enquanto via aquilo, ele começou a tremer, incapaz de articular qualquer palavra. Mas de uma coisa, ele estava certo. Era definitivamente quem ele pensava que era. Mas essa ideia fez toda sua percepção de realidade desmoronar em um instante. Sentado ao lado dele neste avião, tendo uma conversa casual sobre trabalho, estava o capitão, Bob Loft. Loft, percebendo que seu amigo havia o reconhecido, olhou diretamente para ele e, diante dos olhos do vice-presidente, desapareceu lentamente. O vice-presidente saltou de sua cadeira e começou a se forçar pelos corredores de embarque, exigindo ser deixado fora do avião. Enquanto tentava desesperadamente se afastar do que acabara de testemunhar, ele correu até o balcão de passagens ao sair do avião, para tentar descobrir a identidade do piloto, na esperança de ter cometido um engano. No entanto, nenhum piloto havia embarcado no voo. Esta história é incrível, especialmente vinda de alguém tão importante da empresa. Mas isso não foi um incidente isolado. Longe disso. O voo atrasado de Albany para Miami estava enfrentando mais problemas. Quando uma comissária de bordo tentava fazer a contagem dos passageiros a bordo, ela continuava encontrando uma discrepância. Parecia haver uma pessoa a mais do que constava na lista de passageiros. Após várias contagens, ela avistou alguém que pensava ser o misterioso passageiro extra. Sentado na primeira fileira, havia um homem trajado com uniforme completo de piloto. Como já mencionado, não era incomum para a tripulação de voos fazerem isso. Eles frequentemente precisavam se deslocar para diferentes partes do país, e embarcariam em um voo de última hora se houvesse um assento disponível. A comissária se aproximou do capitão para dar boas-vindas e apenas verificar para onde ele estava indo. No entanto, estranhamente, ele não respondeu. Ele nem reconheceu a presença da comissária. Ele apenas ficou olhando fixamente para frente. A comissária tentou mais algumas vezes falar com o piloto, mas seu olhar nunca se moveu. Os passageiros próximos começaram a murmurar com curiosidade. Eles não conseguiam entender completamente o que estava acontecendo, mas algo estava errado entre a comissária de bordo e o homem vestido com uniforme de piloto. Preocupada e não querendo causar mais tumulto, a comissária foi procurar seu supervisor, intrigada que algo pudesse estar errado com o piloto. Mas ainda assim, ele ainda não interagia com nenhum membro da tripulação. Igualmente preocupado, o supervisor começou a duvidar se esse homem era de fato um piloto da empresa. Neste caso, decidiu chamar a única pessoa do voo que com sorte o reconheceria e poderia ajudar a identificar o piloto da aeronave. Este contratempo e o atraso já significativo fez com que o supervisor seguisse a comissária até o assento. Assim que ele encarou o homem com o uniforme de piloto, percebeu que isso não era uma perca de tempo. Assim como o vice-presidente, ele estava lá, encarando diretamente o falecido Bob Loft. A essa altura, muitos passageiros estavam observando atentamente enquanto esse estranho incidente acontecia. Mais uma vez, no momento em que alguém claramente o reconheceu, a aparição do capitão Bob Loft desapareceu diante de seus olhos, causando pânico entre todos os passageiros. Convencido de haver alguma explicação racional para isso, o piloto exigiu que sua equipe procurasse por todo o avião, incluindo os convéses inferiores, antes que pudessem decolar. No entanto, eles não encontraram nenhum vestígio do homem com uniforme de piloto. Exatamente o mesmo tipo de incidente ocorreria uma terceira vez. Tudo dentro de um intervalo de alguns meses, quando uma passageira foi avistada em lágrimas em seu assento em mais um voo da Lockheed TriStar para Miami. Ela afirmou que um homem vestido com uniforme de piloto sentou-se ao seu lado e se envolveu em uma conversa agradável, antes de desaparecer subitamente diante de seus olhos. Após pousar, um membro da equipe da Eastern Airlines mostrou a ela algumas fotos de seus pilotos. As histórias recentes haviam começado a circular entre a tripulação, então ele incluiu uma fotografia de Bob Loft lá. Certamente,
A mulher identificou Bob Loft como o homem que ela tinha visto no avião. Embora em algumas versões dessa história se diz que ela realmente identificou outro membro da tripulação do voo 401. Esses não foram incidentes isolados. Muitas pessoas afirmaram ter visto Loft em seus voos, incluindo membros da equipe da Eastern Airlines, que haviam trabalhado com eles por anos. Supostamente, isso se tornou tão frequente que a companhia aérea teve que pedir para seus funcionários para pararem de falar sobre o assunto. As aparições de Bob Loft não foram os únicos eventos estranhos que ocorreram nesses aviões. Isso sempre acontecia no mesmo tipo de aeronave na Eastern Airlines, e sempre em uma rota de voo semelhante. Rumores circulavam entre a tripulação. Vários deles relatavam sentir que não estavam sozinhos ao preparar comida nos decks inferiores da aeronave. Outros ouviam ruídos estranhos sem uma fonte aparente. Mas como eu já insinuei, Bob Loft não foi o único membro da tripulação do voo 401 a ser citado. O voo 318 em particular, o mesmo tipo de aeronave do voo 401, parecia ser o centro de muitos eventos inexplicáveis que aconteciam. Certa noite, uma equipe de fornecedores de alimentos estava carregando a comida no convés inferior, quando todos saíram abruptamente e se recusaram a voltar para o avião. Eles alegaram ter visto um engenheiro de voo parado no canto do convés inferior, os observando silenciosamente. Quando tentaram se aproximar do homem, ele desapareceu diante de seus olhos. Em outro voo entre Atlanta e Miami, a tripulação na cabine notou um som consistente de batidas vindo de dentro da cabine. Após algum tempo, eles começaram a perceber que os sons, na verdade, vinham debaixo do piso, no buraco do inferno. O engenheiro de voo abriu a tampa e iluminou com sua lanterna para ver se conseguia ver algo antes de realmente começar a descer. Ele alegou que lá, na escuridão abaixo, havia um rosto o encarando. Por um momento, ele estava convencido que era o rosto de Don Ripple. Enquanto um TrueStar sobrevoava os Everglades, uma voz masculina era ouvida no alto-falante, instruindo as pessoas a apertarem os cintos de segurança. Houve confusão entre a tripulação enquanto se preparavam para pousar, pois nenhum deles reconheceu a voz. Houve ainda mais confusão por parte do piloto e da tripulação da cabine, já que nenhum deles havia feito o anúncio. Alguns afirmaram que as aparições de Ripple e Loft muitas vezes vinham com aviso, como se estivessem à procura de peças com mau funcionamento. Em um dos últimos incidentes relatados, Ripple aparentemente apareceu diante de um membro da equipe, alertando sobre um incêndio. Embora nenhum incidente tinha ocorrido naquele voo, mas em seu retorno, um pequeno incêndio elétrico ocorreu na cabine, mas foi prontamente controlado. A última aparição relatada de Ripple foi a um funcionário da empresa, somente para dizer que nunca mais haveria outro acidente com o TrueStar. Eles garantiriam que isso não acontecesse novamente. Se diz que esse foi o ponto em que todas as peças reutilizadas do voo 401 foram retiradas da frota. Nem Don Ripple, nem Bob Loft foram vistos novamente. Até o fechamento da Eastern Airlines em 1991, nunca houve outro incidente com o TrueStar. A linha oficial da companhia aérea era de que nunca houve relatos de aparição em seus voos, e que isso havia sido apenas uma brincadeira entre alguns membros da equipe. Eles afirmavam que nenhuma peça do voo 401 foi reutilizada, embora muitas fontes refutem esse fato, incluindo o livro Os Fantasmas do Voo 401, de John Fuller, lançado apenas 4 anos após o acidente. Em 2022, 50 anos depois, os sobreviventes restantes do voo 401 se uniram para criar um memorial em Miami Springs, em homenagem às vítimas do acidente. Essa iniciativa foi liderada por Beverly Raposo, uma das comissárias de bordo responsáveis por salvar tantas vidas naquela fatídica noite.